Oi, gente, eu sou a professora Priscila e a gente vai dar continuidade ao estudo de sequências e progressão aritmética PA, tá? Aqui na tela a gente tem uma sequência que já foi conhecida do vídeo anterior, que é a sequência dos números pares positivos. O primeiro termo dessa sequência é o 2, então já vou escrever aqui, ó, que o primeiro termo da sequência é igual a 2. O segundo termo da sequência é igual a 4. O terceiro termo da sequência é igual a 6. O quarto termo da sequência é igual a 8. O quinto termo da sequência é igual a 10. E o sexto termo da sequência é igual a 12. Estudando sequência, o que é que pode ser pedido para um aluno, tá? A partir do ensino fundamental, tá bom? Não estou falando só do ensino médio, não. Galera do fundamental, pode ficar aqui comigo. Se pede o termo geral de uma sequência. O que é o termo geral de uma sequência? Aqui, ó, eu tenho A1, A2, A3, A4, mas se por acaso eu tivesse A22 ou A137, você teria como me responder? Então, para isso ficar bem fácil, a gente encontra o termo geral da sequência, que a gente chama de AN. E esse N aqui é a ordem, tá? Pode ser 1, 5, 10, 130, porque nesse caso a nossa sequência ela é uma sequência infinita. E como é que a gente faz isso? Ó, repara o seguinte, que o 2 é igual a 2 vezes 1. Que o segundo termo da sequência é igual a 4. Só que 4 é igual a 2 vezes 2. O terceiro termo é igual a 6, mas 6 é igual a 2 vezes 3. E o 8? O 8 é 2 vezes 4. O 5, que é o quinto termo dessa sequência, é igual a 2 vezes 5. E o sexto termo da sequência, que é igual a 12, eu posso reescrever esse número 12 como 2 vezes 6. Então, o que é que está acontecendo? Cada termo da sequência eu posso reescrever como uma multiplicação de 2 vezes um número. E que número é esse? Esse número é igual à ordem, é igual ao termo da sequência. Então, se eu tenho o segundo termo, eu multiplico por 2. Se eu tenho o terceiro termo, eu multipliquei por 3. O quarto termo por 4. E assim sucessivamente. Então, se eu quiser uma fórmula geral, eu faço o quê? A n vai ser igual ao 2 vezes esse número aqui, vezes o n. Então, esse aqui é o meu termo geral de uma sequência. Com esse termo, eu consigo calcular qualquer termo que você me pedir. Por exemplo, eu quero calcular o termo 150. Então, eu quero, ó, dessa sequência aqui infinita, qual é o número que está na posição 150. Como é que eu faço isso? Seguindo o termo geral, eu vou pegar o 2 e multiplicar pela ordem, que é 150. Então, na posição 150 dessa sequência de números pares positivos, 2 vezes 150, eu vou ter o número 300. Gostou? Vamos fazer mais um exemplo? Aqui nesse exemplo, eu tenho uma sequência de números negativos. Nossa, eu consigo fazer isso? Essa é uma sequência, inclusive, que ela não está crescente, ela está decrescente. Isso vai mudar alguma coisa? Bom,
vamos lá. O primeiro termo da minha sequência é igual a menos 1. O segundo termo é igual a menos 2. O terceiro termo é igual a menos 3. O quarto termo é igual a menos 4. E o quinto termo é igual a menos 5. Eu quero saber aqui, ó, o termo geral, né? O AN. Como é que eu posso escrever qualquer termo com a ajuda de uma fórmula? Então, ó, presta atenção. Esse A1 eu posso escrever como menos 1 vezes 1. O A2 eu posso escrever como menos 1 vezes 2. O A3 eu posso escrever como menos 1 vezes 3. O 4 eu posso escrever, ó, o A4 quem é? Menos 4, né? Ou 4 negativo, tanto faz. Eu posso escrever como menos 1 vezes 4. E o quinto e último termo aqui da sequência que está escrita é o número 5 negativo. Eu posso reescrever esse número como menos 1 vezes 5. Então, ó, repara que eu sempre estou multiplicando menos 1 pelo número da ordem. Então, como é que eu vou escrever a fórmula geral? A n vai ser igual a menos 1 vezes n. Ou, simplesmente, ó, a n vai ser igual a menos n, tá? Então, esse aqui é o termo geral da minha sequência. Eu posso encontrar qualquer termo com a ajuda desse termo geral. Por exemplo, eu quero encontrar o termo 157. Quer dizer, eu vou lá na posição 157 e quero saber qual é o número que está na sequência, sem ter que fazer aqui, ó, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e sair contando até chegar na posição 157, tá? Quem é minha fórmula geral? Menos 1 vezes n ou simplesmente menos n. No meu caso, ó, o n é 157. Então, o número dessa sequência que está na posição 157 é o 157 negativo. E aí, gostou? Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, a gente tem uma sequência constante, né? Eu tenho números 7 apenas na sequência. Então, o primeiro termo é igual a 7, o segundo termo é igual a 7, o terceiro, o quarto, o quinto. Então, se eu quero saber aqui qual é o meu enésimo termo, ou qual é o termo geral da minha sequência, independente da posição, numa sequência constante, esse número, no caso, vai ser sempre quanto? 7. Então, ó, quando a sequência, né, nesse caso, a sequência, ela é constante, o termo geral vai ser sempre um número, vai ser sempre uma constante, tá? Então, ó, o termo geral aqui vai ser um número. Isso acontece, você tá vendo que ele não depende aqui de n, como os outros exemplos. Isso acontece porque a sequência é constante. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. Uma sequência, menos 1, menos 1, menos 1. Independente da posição, se ela é A1, A2, A20, A30, o número ele sempre vai ser menos 1, né? A sequência são de termos exatamente iguais, né? Falando de PA, é uma razão zero, você sempre está somando ou subtraindo o zero, não vai mudar. Então, ó, nesse caso, o termo geral vai ser
o menos 1. Tá joia? Bom, gente, é isso. Até o próximo vídeo, dando continuidade ao estudo de sequências e progressão aritmética. Tá bom? Beijão, tchau!